Café com Destino é a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão. Porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, sexta-feira de manhã, hoje é dia de que vitória, dia de pôr. Todo dia é dia de vitória. Não inova hoje. Eu vou falar sobre inovação. O Gideon inovou e ele não inova. Mas hoje é dia de benção, o dia de boas notícias. E nessa sexta-feira nós estamos com Força Total aqui diretamente dos nossos IST1 de OS, com a nossa equipe do Instituto Destiny. Levando mais um Café com Destino para você. Hoje é o encerramento da nossa série Gideon. Eu tô recebendo muito teste e muitos depoimentos de gente que tem aprendido com a história de Leão. O objetivo aqui não é você ter um estudo teológico, né? O objetivo é você ter uma aplicação prática de coisas que aconteceram na vida de heróis da Bíblia, de heróis da fé, e você pode aplicar na sua vida de forma prática. E então já vou te pedindo o seguinte: eu pego o link aqui de hoje, manda pro máximo de pessoas. Tem muita gente para isso. Ando escutar toda essa série de Gideon. Se você perdeu algum capítulo ou algum episódio dessa semana, volta porque está desde segunda-feira falando sobre Gideon. Hoje o encerramento. Pega o link, manda pro máximo de pessoas. Eu posto nos seus stories do Instagram. Curte o vídeo. Quando você dá um like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais gente. Ou seja, mais pessoas USB nessas aulas da manhã. Quando você curte o vídeo, e além de você mostrar para nossa equipe que tá valendo a pena, a gente tá aqui todas as manhãs com você, está bom? Olha, seguindo nossos estudos de Gideon. Hoje eu quero te ensinar 4 passos para você ter vitórias em tempos de crise. Parece um jargão, né? Vou ter vitória em tempo de crise. Parece muito superficial, mas na verdade eu vou te provar biblicamente. Eu vou te provar aqui na história de Gideon que a crise é uma oportunidade de grandes vitórias. A crise é uma oportunidade de grandes vitórias. Então qual caminho que a gente deve tomar hoje nessa sexta-feira? Qual o caminho que eu tenho que tomar hoje para começar a ter o nível de vitórias que Gideon teve? Se Gideon era o mais fraco, o mais pobre, estava em desvantagem e não tinha treinamento para fazer o que ele fez. E ainda assim, olha o que diz aqui: assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideon, a terra desfrutou da paz por 40 anos. Olha só, assim Midian. E era a terra em que nasciam os midianitas, que era o povo que estava atacando Israel, que a gente estava estudando essa semana toda. Esse ataque a Midian foi subjugado pelos israelitas em menor número e em desvantagem, e liderado por Gideon, que não tinha nem experiência, que ele mesmo falou, quando Deus o chamou um pouco antes, ele falou: sou menor, eu sou o mais pobre, e nunca mais os midianitas voltaram a erguer a cabeça. E durante a vida de Gideon, a terra desfrutou da paz por 40 anos. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar é que uma vitória desse nível aconteceu no meio de uma grande crise, a crise. E lá tem um objetivo de nos alinhar. Grava isso que eu tô te ensinando agora. A crise tem o grande objetivo divino de nos alinhar. A gente entra em crise, a gente acha, a gente fica desesperado, né? A gente se espera normal. A gente imagina o pior. Você sabia que 86% das suas preocupações e dos seus medos nunca vão acontecer? Mas está sempre imaginando o pior, está imaginando que tudo acabou. Aí Gideon, ao invés de se desesperar, ele começa a obedecer os comandos divinos, porque no meio da crise, nós somos alinhados. No meio da crise, nós somos purificados. No meio da crise, a gente foca muito mais naquilo que deveria fazer. É por isso que as crises, ou quando não são criadas pela gente mesmo, porque aí foi uma colheita do que se plantou. As crises que simplesmente acontecem na nossa vida são oportunidades divinas para você se alinhar. Foi o que aconteceu com Gideon. Ele tinha um propósito divino, mas ele não estava alinhado com esse propósito. Por quê? Porque ele não estava enfrentando a crise do jeito que deveria enfrentar. Porque a crise te alinha com teu propósito. Porque Israel de tantos guerreiros e tinham lá, Deus não chamou nenhum, porque estava todo mundo escondido em cova. Deus chamou quem? Quem estava disposto. Quem estava dando a cara a tapa. Deus chamou quem estava com iniciativa. Às vezes você tem talento sim, às vezes você tem dom sim, mas você não está disposto a nada. Você não tem iniciativa para nada. Então eu quero te ensinar hoje
4 passos para você viver essa vitória, que talvez você esteja precisando urgentemente no meio das suas crises, baseado na vida de Gideão em B. Baseado na vida de Gideão em tal. Se você está chegando agora, está entrando agora no Café com Destino, a gente está hoje no último capítulo, último episódio da série Gideão, então compartilha agora esse link com todo mundo antes de eu começar esses 4 passos para você ter vitória em tempo de crise. Curte o vídeo. Se você não é assinante desse canal, assina o canal, é um segundo, clica aqui. O botãozinho vermelho embaixo, inscreva. Se você rapidamente se torna oficialmente agora aluna do Café com Destino. Lembrando que domingo agora tem mensagem, todo domingo tem pregação no YouTube da AP. Pregação desse domingo tá fortíssima, vai te ensinar muito, vai te desafiar, então já coloca o seu celular para despertar. Domingo aqui no nosso canal do YouTube tem mensagem para você, tá bom? Primeiro acho que Gideão deu rumo à vitória. Isso é uma coisa aqui que eu cuido muito na minha vida, e é engraçado como a Bíblia é verdade. Se você seguir na Bíblia exatamente como tá, não tem como dar errado na S. E a vida não tem como dar errado. Olha, primeiro passo de Gideão para ter vitórias em tempos de crise: ele não entrava em batalhas sem Deus provar primeiro que iria com ele. A gente tem vários exemplos bíblicos. Você lembra da história de Moisés? Eu falei na série Moisés aqui, uma das coisas mais bonitas que Moisés falou para Deus é quando Deus fala assim: olha, pode ir, eu vou fazer vocês entrar na terra prometida, vou mandar um anjo adiante de vocês, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Aí Moisés falou: mas você não vai. Deus falou assim: eu não vou. Aí Moisés larga tudo e fala: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E Gideão tinha essa característica também: se Deus provar que vai comigo e o enfrenta, não tem problema. Agora Deus tem que provar que está comigo. Isso aqui é um passo importante. E se você quer abrir teu negócio, querida, se quer abrir o tua empresinha começando em casa, você quer começar o teu casamento, você quer dar um passo de vitória na sua vida financeira, você quer começar algo novo, mas tem medo, deixa eu te falar uma coisa: não importa se você está em desvantagem, se você é o menor, é o mais pobre, como o próprio Gideão disse, se Deus provar que vai contigo, vai abrir essa. E negócio, casa, faz o que você tem que fazer que vai dar certo. Se Deus dar o sinal que está contigo, então ponto número 1, não entre em batalhas. Que é entrar em batalhas? Eu vou casar, vou abrir um negócio, vou me mudar de país, vou fazer tal coisa, eu vou começar a empreender tal ramo. Não entre em batalhas. Se Deus não deu sinal que vai contigo, que não vai contigo, se Deus mostrar que vai abrir mesmo que você esteja em desvantagem. Isso aqui é lindo que só Deus faz isso, tá? Harvard não te treina para isso, Prince, então Oxford, nenhuma universidade top do mundo te treina como o deserto divino te Deus te coloca no deserto, um tempo te deixa preparado para vencer qualquer coisa, mas você precisa entender que as crises vêm para te alinhar. Se na crise você só ficar desesperado e chorando, você não nada. E Gideão alinhou a vida dele no meio dessa crise, e a primeira coisa que ele tomou, a primeira decisão que ele tomou, o primeiro passo que ele deu quando ele alinhou no meio da crise, foi: eu não entro em batalha sem Deus mostrar que vai comigo. Juízes, olha a prova bíblica aqui. E Gideão prosseguiu dizendo: se de fato posso contar com teu favor, Senhor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Ou seja, Gideão fala assim: então me dá um sinal, então fala comigo. Já falei essa semana sobre pedir sinais a Deus. Gente, é muito sério. Fala Tiago: mas eu não sou nem religioso, não vou à igreja Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver de você falar com Deus e pedir um sinal para Ele? Você precisa ir numa igreja para isso, você precisa ser religioso para isso, você está debaixo de algum dogma e algum paradigma para isso. Não fala direto com eles: Deus, me dá um sinal aí, eu tô pensando em sair desse emprego, não sei se eu saio. Aí você fica consultando as amiguinhas invejosas, que tão doida que o do errado não consulta quem já viu teu futuro. Deus, se tu queres que eu saia desse emprego, me dá um sinal, claramente que aconteça alguma coisa, me dá um sinal. Pede sinais a Deus. Segundo passo, Gideão tem dia que Deus pode falar de diferentes maneiras, ou seja, anota isso. Ele entendia a multiforme sabedoria de Deus. Tem gente que acha que Deus só vai falar de uma forma. Mente engessada. Deus falou uma vez contigo em sonhos. Você acha que Deus só fala com sonho? Deus falou uma vez contigo através de um profeta. Você acha que Deus só fala com profeta?
Deus falou uma vez contigo, através de uma visão. Você acha que Deus só dá visão, e quando alguém tem uma forma diferente de escutar Deus, você desconfia porque mente engessada se não consegue entender a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme de Deus agir. Então, numa hora, aí Deus instruiu Gideão a falar com covardes e medrosos. No outro momento, Deus destruiu ele observar a forma do exército. Observe a forma do exército. Ou seja, Deus ia mudando os sinais. Deus ia mudando a forma de falar. Deus falava com Gideão durante a noite, Juízes 7:9 e em outras como em Juízes 7:10 ele apenas dava instruções de como fazer algo. Deus tem maneiras diferentes de falar e de se manifestar. Eu vou repetir, Deus tem maneiras diferentes de falar e de se manifestar. Você é quem precisa se adaptar ao jeito que Ele quer falar dessa vez, e não engessar tua mente a achar que Deus vai fazer sempre do jeito porque com meu pai era assim, com meu vô era assim, não porque tem um tio, que também ia muito à igreja, e era assim com os outros. Esquece, Deus tem um negócio contigo, o pai de Deus tinha construído o altar para Baal e se ele fosse guiar pelo que o pai fazia a ele, nem podia estar servindo a Deus aqui. Abre tua mente para entender a multiforme sabedoria de Deus. Deus fala de formas diferentes e então Gideão não entrava à batalha sem sinais divinos, e Gideão entendia que Deus pode falar da maneira que Ele quer. Nós é quem temos que nos adaptar à maneira que Deus quer falar. Dessa vez, por isso que todo dia você tem que estar sensível hoje. Porque às vezes, Deus te deu uma palavra lida sexta-feira passada, mas essa sexta Ele quer falar uma coisa diferente. E às vezes não vai ser do mesmo jeito, e o por exemplo, eu gosto de escutar Deus assim. Eu entro no meu quarto de oração, ligo uma música, ajoelho, fico lá esperando Deus falar. Mas nem sempre Ele fala comigo assim. Tem dia que Ele quer falar comigo dentro do carro e isso naquele dia, ou tô distraído, eu não botei o meu louvor, que geralmente no carro eu boto o meu louvor alto para ficar orando. Naquele dia eu tô preocupado com alguma coisa, tô no telefone discutindo. Eu tenho que fazer tal coisa em vez de e Deus, eu tô roubando o tempo, que Deus quer falar comigo, e aí qual é a culpa dele? Qual a responsabilidade dele? Porque eu acho eu não tô no carro. Deus só fala comigo lá no meu quarto de oração, que você quer botar Deus numa caixinha. Deus fala do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser em Ele é Deus. Então Gideão teve vitória no meio da crise. Esse foi o segundo passo, porque ele entendia que Deus fala do jeito que Ele quer. Eu é que tem que estar sensível para entender o passo número 3. Após receber instruções e Gideão não se acomodava, mas obedecia às ordens que recebia. Isso aqui é difícil demais. Porque às vezes você recebe uma instrução de um mentor, de um professor e de um pastor, de um guia espiritual seu. O próprio Deus te orienta de alguma forma e fica esperando o tempo, você fica. Não, a palavra não é acostumado. Não é acomodada. É pior você ficar procrastinando, deixando para amanhecer, fica preguiçoso. Não, e o que tenho certeza que não tem um aluno do Café com Destino que é preguiçosa, né? Tem gente que trabalha no Café com Destino que eu tenho um vídeo para provar, você tem também, eu tenho aqui figurinhas, ele dormindo no meio. Era horário de serviço táxi, era com certeza 9 horas da manhã, 9 horas da manhã. Ele estava dormindo aqui no sofá, não foi isso, pegamos, registramos, tudo filmado, então assim tem funcionário. Os que é assim, mas você que está em casa não é preguiçoso, e às vezes Deus te dá uma ordem, você por preguiça não cumpre, por medo, por dúvida, por qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa, Gideão só teve vitórias no meio de crises, porque quando Deus mandava, ele obedecia, quando Deus instruía, ele colocava em prática. Esses dias, eu estava lembrando de numa conversa com alguns amigos de um amigo meu. Muito inteligente, ele é muito estrategista na internet, e ele às vezes num jantar, assim conversando comigo, ele me falava: Tiago, você sabe que o que é o Rios? Falei: não é uma nova ferramenta do Instagram. É um vídeo rápido de 15 segundos, mas você tem que fazer assim, ou ele me dava instrução no outro dia, eu chegava aqui no escritório: gente, agora, a gente vai começar a gravar um negócio chamado Rios. É assim que se faz, tem que ter a musiquinha, tem Rios Nossos, com 20 milhões de views, várias instruções que ele me deu, que esse amigo me deu no outro dia, eu botei em prática e esses dias.
A gente tava jantando junto, ele falou assim: rapaz admirável, porque sempre que eu te dava um toque, você no outro dia colocava em prática. E ele falou: Tiago, eu não dava só esse toque pra você não, eu dei pra vários amigos meus, só você deu certo, sabe, porque os outros demoravam a colocar em prática. E tudo é timing, a hora. Se você pegar a mesma coisa que eu fiz há meses atrás no meu rio, os outros já não dê. A mais certo porque muda, algoritmo muda. Mas como eu pegava imediatamente, depois da instrução, eu colocava em prática, dava resultado. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida porque você até quer obedecer, mas tá fora de tempo, tá fora de timing, não tá fazendo na hora. E quando Deus dava uma ordem para Gideão, ele obedecia na hora, não tinha medo de inovar para conseguir seus objetivos. Ele não tinha medo de inovar. Ó, só vou malhar trigo no lagar, lagar é lugar de vinho, ele falou, mas vou fazer lá, porque eu preciso ter é trigo, e os midianitas estão invadindo, e roubando trigo, e se eu fizer no lagar, eles ficam confundidos, porque eles vão procurar no galpão, vão procurar no celeiro, não vai ter trigo, eles vão embora, mas na verdade está escondido no lagar. Então ele não tinha medo de inovar, ele colocou uma porção de lã na era e pediu para que o orvalho molhasse apenas a lã e todo o chão ficasse seco, e assim ele saberia que Deus iria libertar Israel. Olha quanto sina. E Gideão pediu para Deus antes de sair para a batalha. É por isso que, quando ficou só 300, Nearão baixou para 10.000 e depois para 300. É por isso que ele não se desesperou que o ficaria desesperado, porque ele estava com 300 guerreiros, só contra 135, zero do adversário, e não se assustou porque ele já tinha pedido muitos sinais. Aqui eu já tinha muita prova de que Deus estava com ele. Eu lembro logo no início, eu falei isso no primeiro dia, quando Deus foi falar com ele através de um anjo, ele pediu: espera aqui que eu vou buscar uma oferta. Isso é uma inovação, você pedir para Deus esperar. Ele teve coragem de enfrentar um exército com apenas 300 romanos. Se ele enfrentou os inimigos tocando trombetas, tem gente que enfrenta inimigo com espada. Naquela época ele enfrentou com trombeta, ele era inovador em busca dos seus objetivos. Nós precisamos entender que e no medo, no mundo cheio de medrosos, Gideão agiu com coragem. No mundo cheio de medrosos, Gideão agiu com coragem. É por isso que no mundo de iguais, você precisa ser diferente. No mundo que todo mundo faz a mesma coisa, você precisa fazer diferente, você precisa ser diferenciado. Foi o que aconteceu com o Gideão, porque ele foi diferenciado, ele chegou no nível que poucos chegaram, e eu quero declarar sobre e a tua vida nessa sexta-feira que você vai fazer diferente. Nesse mundo de gente igual, você será diferente. Você vai cumprir esses passos, ou não vai entrar em batalhas sem ter certeza que Deus está indo ser contigo. Você vai entender as diferentes formas de Deus falar. Você vai receber instruções e não vai se acomodar, vai obedecer, e você não vai ter medo de inovar para alcançar os objetivos que Deus já colocou no teu coração. Gideão não era especial, ele era obediente. Você não precisa ser especial. Tiago, não tem nada de especial na minha vida. Gideão também não tinha. Muitos outros heróis da fé não tinham, mas a obediente. Você precisa aprender a obedecer. A minha oração hoje é que você seja inovador. Mas em cima de quem? Em cima do que Deus te orientou. É que você tenha coragem, mas coragem de fazer o que Deus te mandou. É que você seja usado para ir para a batalha. Para qual batalha? A que Deus falou que você tem que ir. Ou seja, não adianta ter coragem ou ousadia, não ser preguiçoso, não procrastinar. Fazer o que tem que ser feito e melhor, da melhor forma que pode ser feito. Se você fizer coisa errada, tem que fazer o que Deus autorizou fazer. Esse para mim é o grande recado, é do café de hoje. Você precisa caminhar em cima do que Deus pediu para você fazer. Tiago hoje está bem espiritual, hoje está muito. Eu não sou religioso, não vai devagar. Mas é que eu preciso te ensinar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade é que, se você não tiver orientação divina, você toma caminho errado. Se Deus não falar contigo primeiro, você entra em batalha que não é sua. Se Deus não te guiar, você bota todo o teu esforço num projeto que é barco furado, vai afundar. Eu prefiro ser chamado de religioso, mas na verdade ser espiritual e escutar a voz de Deus e ser sensível às orientações divinas. É o que eu desejo para você hoje, que você escute a voz de Deus, que você seja sensível às orientações divinas. Nunca mais você tome um caminho errado, que nunca mais você tome uma decisão precipitada, que nunca a mais você
Tome uma atitude sem saber o que Deus espera de você. Primeiro, que nunca mais você deixe de ser inovador por causa da preguiça, do medo ou simplesmente da falta de ousadia, de querer inovar. As que você faça diferente como Gideão fez, e alcance os objetivos que ele alcançou. Deixa eu te falar uma coisa, foi muito difícil enfrentar esses inimigos. Não foi em desvantagem, mas depois teve 40 anos de paz. Sabe o que acontece em 40 anos de paz? Você nem se lembra de como foi difícil o processo, que quando a recompensa chega, toda aquela dor do processo some na sua mente, porque agora é só paz. É tempo de paz, é tempo de prosperidade. É tempo de paz, é tempo de prosperidade. E foi o que veio sobre a vida de Gideão, e o que vai chegar sobre a sua vida. É por isso que nessa sexta-feira, eu não posso deixar também de te desafiar a vir comigo no Método Destiny. Eu tô falando essa semana toda do método, e eu tô muito feliz, porque centenas de alunos aqui do Café com Destino já se registraram. Estão conosco no Método Destiny, o primeiro método mundial, 100% baseado em PRNC e PIUS e 1000 Rio, STRES dias manhã, tarde e noite comigo, sendo treinado por mim, a ser um especialista em princípio. Você vai estudar comigo de forma científica, profunda teológica. É com respaldo da ciência e da neurociência uma apostila poderosíssima no ambiente de excelência com pessoas de excelência, que querem caminhar para o mesmo lugar que você. Nós vamos estudar profundamente 12 princípios que nos arrancam de uma vida de perturbação e escassez, de falta de prejuízo, e nos leva para uma vida de paz e prosperidade. Escuta o que eu tô lhe falando. Eu preciso de gente como Gideão, de gente que aceite o desafio. Eu tô na desvantagem. Dá um passo de fé. Você precisa estar comigo no Método Destiny. Vai te surpreender. Vai revolucionar sua vida. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você tá em outro estado, junta a gente. Tá em outra cidade, junta a gente. Daí vem de caravana pro Método Destiny. Porque tá poderosíssimo. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Aconteceu hoje. Hoje um empresário ligou pra gente aqui no instituto. E ele falou assim: Tiago, eu fiz o primeiro método 10º e foi tão transformador na minha vida. Eu aprendi princípios tão forte que eu tô mandando 40 funcionários da minha empresa. Porque eu quero que eles vivam os princípios que eu decidi viver. Agora a gente não vai mais mentir, a gente não vai enganar, a gente não vai dar jeitinho. Agora a gente vai viver por princípios. Para ter uma vida de paz e prosperidade, não é só ter dinheirinho não. Porque isso tem gente e que não está cumprindo o princípio tem dinheiro, é ter paz e prosperidade. Prosperidade não é só você ter dinheiro, faz parte, mas é ter tudo o que você precisa para cumprir o teu destino profético na Terra. Então vem comigo pro Método Destiny, o link tá aqui embaixo. Que sexta-feira abençoada. Se a série Gideão te ajudou, comenta aqui embaixo: Tiago me ajudou, hein? Série Gideão me ajudou. Se a série Gideão te vou para outro nível, comenta aqui, bota aqui agora no chat aí. E eu quero como sexta-feira. Eu tenho esse costume orar com você. Durante a semana no Café com Destinos eu não oro porque eu sei que gente de várias fé diferente, várias crenças diferentes. Mas hoje eu quero orar e então com muito respeito e com a permissão de vocês, eu preciso fazer uma oração para que Deus te dê um espírito de Gideão. Para que você saia do vitimismo, você saia de ficar escondido em cavernas, em covas e comece a vencer os inimigos que Deus pediu para você vencer. Porque aí você vai ter anos de paz e prosperidade. Senhor, muito obrigado. Mais uma semana aqui no Café com Destino. Mais uma semana juntos, Senhor, numa série especial da O Espírito de Gideão, para todos os alunos e alunas desse café, que eles possam ter eles possam ter inovação e inteligência, coragem para avançar e para fazer aquilo que Gideão fez, e que esses 4 passos que aprendemos hoje torne-se realidade na vida deles, e que tudo que aprendemos essa semana com Gideão torna-se realidade. Leve-os para outro nível, que esse final de semana seja de benção, de boas notícias. Eu declaro que o telefone deles vai tocar e que vão bater na porta da casa dele e vai pegar um e-mail, vai chegar boas notícias por todos os lados.
E nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Que alegria! Nós vamos assistir agora um vídeo do Método 10 para você saber o que é, e a gente se encontra na segunda-feira às 7h57 da manhã.